eu pego na casa de alguém. É é uma maratona. Isso aí, gente. Peraí, deixa eu parar aqui. Deixa eu só parar a gravação. Ok, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a felicidade. No último estudo, nós falamos sobre prazeres e gozos. E hoje a gente vai falar sobre dois tópicos: a felicidade em si mesma, que é um tópico pequenininho, de nem chega a ser uma página inteira, e condições da felicidade. E a gente vai ver que a felicidade em si mesma é um tópico onde a Joana meio que dá um spoiler do que ela vai tratar, né? Então, vamos começar a falar da felicidade em si mesma. A Joana explica para a gente, ela explica não, ela reforça para a gente a ideia de que felicidade é quando você consegue harmonizar o seu ego e o seu self. No primeiro capítulo, ela trouxe uma imagem mais contundente. Ela trouxe uma imagem onde ela diz o seguinte, que o self, ele tem que predominar, né? Ele vai tomar o controle que está com o ego. Então, era como se fosse uma batalha entre os dois e o ego perdesse. Mas o que ela fala ela está falando de uma transformação do ego. E essa transformação do ego é o que a gente chama vulgarmente, né, de iluminação. A pessoa, quando se ilumina, ela alinha o ego dela com o self, ou seja, ela alinha os interesses mais instintivos dela com um padrão muito alto, né? Então é preciso que haja essa harmonia para que a pessoa sinta felicidade. E aqui a gente havia trazido algum tempo atrás a ideia do Gurdjieff, eu acho, que é o pai da psicossíntese, onde ele traz a tese, a antítese e a síntese, ou seja, onde as ideias elas não são contraditórias. Então, eu não preciso ter, se o ego está no comando, então o self está escondido. Se o self está no comando, então o ego. Não, eles podem viver de forma harmônica, até porque, enquanto encarnados, a gente precisa desse trabalho do ego, porque o ego ele vai ter as atitudes, os instintos que vão garantir a sobrevivência e a perpetuação da espécie, ou seja, a sobrevivência e a perpetuação do corpo material, né? E aí a Joana fala, quando você começa e o exercício que a gente vai fazendo de harmonização entre ego e self, à medida que a gente consegue ir tocando o nosso self, esse exercício que a gente vai fazendo de harmonização, ele vai sendo ampliado. E a gente vai começar a fazer uma seleção do que a gente vai fazer da agora para frente. Então, essa felicidade, a Joana chama, né? Ela trata como sinônimo dessa felicidade, ela fala da planificação interior. Então, assim, se nós pensarmos, felicidade é estado de planificação mesmo, é você falar assim, estou satisfeita, eu não preciso de mais nada, nós vamos ver mais adiante, eu estou em paz, eu estou tranquilo, está tudo bem. É quando você olha aquele seu checklist e fala, opa, não tem nada aqui que está pendente, né? Então, assim, quando você faz uma lista de afazeres para o dia, e aí no final do dia você olha, nossa, fiz tudo que eu tinha que fazer hoje, aquilo ali te dá uma sensação muito grande de bem-estar. Isso é uma sensação de felicidade, de planificação, porque você cumpriu tudo que você pretendia fazer. E aí ela vai dizer, olha, a gente vai começar a eleger
quais são os mecanismos que vão me fazer sentir, que vão me fazer desenvolver essa planificação, que a gente vai falar em condições. E ela fala, tá, mas vamos entender a chave. Qual que é o ponto de virada que a gente precisa entender para poder desatar esse nó? É preciso que a gente entenda que Jesus trouxe um conceito revolucionário de felicidade quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Então, o que ele está dizendo? Ele diz para a gente assim: se você quer ser feliz, se você quer ser pleno, ou seja, beber uma água e nunca mais sentir sede, ficar tão saciado daquela água que você nunca mais vai sentir sede, tem que ser a água do reino dele. Então, para você ter esse sentimento de planificação, tem que ser no reino dele. E o reino dele não é deste mundo. Então, tudo aquilo que nós olharmos, identificarmos, isto é desse mundo. Na maioria das vezes, feito ou instituído por mãos ou por ideias humanas. A gente vai identificar que essas coisas não são desse mundo. Que essas coisas são desse mundo e que o reino de Deus não é daqui. Então, quando eu vejo assim, títulos, né? Nós temos aí títulos, pessoas que têm status políticos, nós temos os CEOs, nós temos grandes nomes, celebridades, artistas. E aí? Isso aí vai ter algum valor nesse reino que não é deste mundo? Não. E eu acredito que nem se a gente chegar em Marte e falar, olha, eu era rainha da França lá na Terra e tal, a gente vai, esse título vai fazer qualquer diferença, porque nem aquele planeta, né, como é de outro mundo, o reino de Deus também não é desse mundo. Então, os títulos, o dinheiro, né, as nossas riquezas aqui materiais, elas vão nos acompanhar? Não vão acompanhar, né? Então, aquilo que a gente valoriza tem que ser algo que transcenda esse mundo, porque aquilo que se limita a esse mundo aqui vai ficar. Você só vai sentir essa sensação de plenitude, de felicidade, conforme Jesus identificou, conforme Jesus definiu, quando você colocar o seu coração nesse outro reino. Aí você vai ter esse sentimento, olha, tô pleno, tô em paz, né? Então, assim, tô bem, tô saciado, tô satisfeito, que são os sentimentos, que são os instintos que nós temos que estão relacionados com a felicidade. E para a gente entender isso, a gente precisa aceitar que a vida física, ela é temporária. Então, a gente não pode se desesperar com a velhice, a gente não pode se desesperar com a doença, com problemas do corpo físico, né? Um corte com muitos pontos, um braço que quebra, uma cirurgia que precisa ser feita, um órgão que tem que ser removido. Esse corpo físico está suscetível a contar essa história, a criar essa história. E todas essas coisas pelas quais esse corpo físico vai passar, elas foram combinadas lá no nosso plano reencarnatório, ou têm sido combinadas durante o nosso sono, porque assim como a vida, né, a gente fala da vida fluida, o plano reencarnatório também vai tendo ajustes. A gente sabe que o nosso fluido vital ele pode ser reajustado para mais ou para menos, a depender do tanto de coisa certa ou errada que a gente está fazendo aqui, né? Então é preciso que a gente compreenda que essa vida física ela é temporária, mas que a melhoria do ser espiritual ela é contínua.
Então, não é pensar assim, olha, eu vou fazer um curso tal, vamos fazer assim, eu vou estudar o Pentateuco Espírita e tá tudo bem. Não. Depois que você estudar o Pentateuco Espírita, aí você começa a estudar ele de novo. Assim como depois que você estudar as obras do André Luiz, aí você começa a estudá-las de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Porque o ser espiritual está em contínua melhoria. Agora, quer mais? Não adianta só estudar essas obras. Você tem que vivenciar essas obras. Você tem que colocá-las em prática. Então, não adianta eu ler ali, por exemplo, é, vamos supor, no livro do André Luiz, eu leio lá que a pessoa que consome álcool e vai para casa espírita, ela está atrapalhando a si, prejudicando a reunião e tal. E aí eu falava, vou tomar aqui uma tacinha de vinho que não vai atrapalhar. Você leu, né? E vamos lembrar que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais informação você tem, mais será cobrado de você. E aí é preciso pensar. Meus estudos para aprimorar a minha vida espiritual não cessam. Eu vi a revisão de um livro que eu não li, eu quero até ler, chama, acho que é O Espírito do Mundo, que na realidade é escrito por um filósofo conservador, Roger Scruton, e a pessoa que comentou esse livro, essa pessoa era ateia, e ela vem lendo muitas coisas assim, que ela falou assim, olha, eu já nem me proclamo mais ateia, eu já estou me colocando mais ali numa posição diagnóstica, porque eu tenho me questionado sobre tanta coisa que, né, tantas ideias que têm sido colocadas para mim. E esse livro apresenta uma ideia muito bonita que eu já tinha visto em outros lugares, que é a ideia de que nós viemos de Deus como pedacinhos brutos dele ali, né? Nós pegamos ali aquele pedacinho bruto, e aí esse pedacinho bruto vai sendo lapidado, 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 até retornar. Então, é a alma do mundo, o nome do livro. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer retornar de volta para esse sentimento do todo, para esse Deus uno, né? Então, só que para eu fazer isso, eu preciso estar nesse processo de melhoria. E para fazer esse processo de melhoria, eu preciso fazer o quê? Uso esse corpo físico, do qual eu tenho consciência que ele é temporário, que ele serve para o meu aprimoramento, descarto, né? Porque chegou o fim dele, vamos descartar o corpo, desencarna, reencarna e por aí vai passando até retornar, né? E à medida que a gente vai se sentindo mais planificado, vai sentindo maior a felicidade, os nossos objetivos, eles vão visando mais para fora do mundo físico. Então, a gente passa a ter maiores interesses, por exemplo, em aprender ou desenvolver coisas que vão, ou fazer, né, ações, praticar ações que vão contribuir com a nossa vida extracorpórea. Então, a gente passa a querer entender mais sobre as coisas do mundo espiritual. E a gente passa a querer mais viver as coisas do mundo espiritual, né? Seja principalmente através da atividade. A atividade que aqui a gente vai sempre chamar de caridade, que, como eu disse, a caridade pode ser aquela caridade financeira, pode ser aquela caridade de meio material, pode ser aquela caridade de um abraço, de uma escuta ativa. Eu já falei muito sobre essa questão do escutar o outro, né? Deixar o outro falar, eu ouvir o que ele tem para falar. Então, isso é um ato de caridade. Nos dias de hoje, então, é um ato de caridade. E vou dizer mais: arrisco dizer que fazer silêncio nos dias de hoje é um ato de caridade. E fazer silêncio por escrito ou falado. Porque às vezes a gente ouve muita besteira e aí a gente
Não falar é até um ato de caridade não falar nada naquele momento. Ver escrito alguma coisa, rede social, grupo de WhatsApp, cale-se, né? Então, assim, não vamos ser semeadores da discórdia. O ser humano pode desfrutar dos fenômenos existenciais sem abandono da meta transpessoal. Isso aqui é muito bacana que a Joana fala para gente, porque a gente, pela criação castradora, judaico-cristã e católica que nós tivemos, a gente tem muito aquela ideia do pecado, é errado, né? Então, assim, ter dinheiro, fazer sexo, se vestir muito bem, isso tudo é pecado, é coisa de gente isso, gente aquilo e tal. E a Joana falou assim: olha, a gente pode desfrutar de tudo isso, a gente pode desfrutar do prazer que o corpo nos proporciona, a gente pode desfrutar de uma boa refeição, a gente pode desfrutar de um relacionamento que culmine em um sexo agradável e tudo. E nada disso, a gente pode ter dinheiro e nada disso precisa significar que você abandonou o desenvolvimento da sua vida espiritual. É tudo uma questão de equilíbrio. E a gente tem que pensar, por exemplo, eu acredito que a forma mais fácil da gente visualizar isso é o dinheiro. Às vezes a gente fala, né? Ah, o dinheiro, o dinheiro. A Igreja Católica, no período medieval, pregava que a pessoa obter lucro era algo pecaminoso, né? Então, que o lucro deveria ser dado à igreja. E com isso as pessoas compravam, né, o terreninho no céu, a casa no céu, a fazenda no céu, ou então viviam em condições miseráveis. Então, há no nosso subconsciente, nas nossas lembranças atávicas, essa informação de que dinheiro é uma coisa suja. A gente pode até lembrar aí, ele é efetivamente, o papel é uma coisa suja que a gente precisa lavar a mão, mas até se confunde a ideia de sujo pecaminoso com o sujo de lavar a mão. Então a gente ouve dinheiro é uma coisa suja, a gente ouve que dinheiro é uma coisa difícil de ganhar, ou a gente ouve que quem tem muito dinheiro tem alguma coisa errada. Então, assim, com isso, o que a gente faz? A gente deixa o pêndulo ir para o lado oposto. E qual que é o lado oposto? Eu preciso sacrificar o que eu tenho. Então, essa pessoa começa a desfazer tudo que ela tem. Desfaz, desfaz, desfaz. Aí, o que vai acontecer com ela? Ela vai se tornar um peso para a sociedade. E isso não está certo. Então, vejam só que isso, um extremo ou o outro, não está certo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de dinheiro suficiente para ter uma vida com conforto, fazer as coisas que a gente gosta, do jeito que a gente acredita que é bom, e não descuidar do desenvolvimento espiritual. Então, se eu acho que se eu quero ter algo e o meu dinheiro me possibilita comprar, eu vou comprar. Agora, eu não quero ter algo porque outra pessoa tem, ou esse algo que eu quero, eu vou me endividar para comprar. A Joana já falou aqui, nessa ideia das pessoas que, para poder passarem férias, né? Ela fala da importância do descanso, e aí ela fala: tem gente que se endivida horrores para fazer as férias, né? Como todo mundo, ou alguém que ela conhece fez, e para poder postar, hoje seria para postar nas mídias, né? 30 capitais em 5 dias, né? Lembra daquelas promoções da CVC? Europa, 15 capitais em 7 dias. Então, assim, aí a pessoa chegava aqui, nossa, conheci França, Espanha, não sei o que. Conheceu nada. Você foi lá, tirou uma foto na Torre Eiffel, uma no Coliseu, e aí? Né? Então, assim, e ainda volta morrendo de cansaço e cheio de dívida. Então, assim, a gente precisa entender que dinâmica é essa e começar a viver com esse equilíbrio. E aí eu trouxe essa frase aqui que eu achei muito interessante. Quando se adquire a consciência da unidade e da valorização de si mesmo,
sem a presunção narcisista do excesso de autoimportância, ou seja, quando você realiza a individuação, né, você passa a entender que você é uma pecinha única daquele quebra-cabeça, mas sem achar que você é o suprassumo, avança-se na busca, desenvolve-se interiormente, acende-se a luz da determinação de fazer-se feliz em quaisquer circunstâncias. Então, quando eu descubro que eu, Karina, né, que esse espírito Karina, que a gente conhece por esse nome, é um espírito único, mas sabe da sua pequenez diante do universo, de Deus e da humanidade, eu começo a querer ser cada dia melhor, chova ou faça sol. Então, se eu estou nesse ambiente, eu vou ser feliz aqui. Se eu estou naquele ambiente, eu vou ser feliz lá. Então, em qualquer circunstância, eu vou ser feliz. Em qualquer momento, prazenteiro ou não. Então, é aquela pessoa que vai realmente, vai estar ali no meio do lamaçal, o carro atolou ali e ela vai rir. Por quê? Porque ficar mal-humorada, chorar e tal, não vai resolver. Então, vamos brincar, né? Então, assim, é virar para... Lógico que eu só fui falar, até porque a Raquel, ela queima rapidinho, então eu não podia fazer gozação nenhuma na hora do acontecimento, mas depois que passou, que eu acalmei e tudo, aí vem as brincadeiras. Ah, minha filha, isso aí é parte da sua história. Qualquer coisa, a mamãe tira os pontos aqui em casa mesmo, eu tenho uma tesoura ótima para isso e tal. Então, assim, aí você vai brincando. Por quê? Vai fazer o quê? Vai ficar, oh, machucou, cortou, estava sozinha na cozinha, oh, que péssima mãe, que criança inquieta. Então, não, estava, graças a Deus, a gente teve atendimento médico, deu tudo certo, está tudo bem. Como disse a Jaque para mim, dos males o menor. Então, é isso. Né? Então, é esse fazer-se feliz em qualquer momento. Gente, não é um exercício fácil. Né? Com os meus filhos, eu tento o máximo que eu posso, mas às vezes comigo, coisas que são para mim, eu não sou tão leve assim quanto eu gostaria de ser. Agora, passando para o tópico seguinte, mas que está entrelaçado, por isso que a gente vai falar um junto com o outro, as condições da felicidade. A Joana fala para gente que quando a gente tem uma visão caótica do que é a vida, e essa visão é pessimista, ou seja, é uma visão confusa e que a gente acha que a vida é só sofrimento, vai dar tudo errado e tal. A felicidade, a gente passa a colocar a felicidade no nosso sucesso, nas nossas vitórias, em pequenas coisas do mundo material, pequenas ou grandes coisas, mas coisas do mundo material. Então é aquele negócio, eu vou ser feliz quando eu me casar. Aí, quando você se casa, você casa, tira foto, as fotos chegam. Eu falo que hoje não tem nem mais isso das fotos chegarem, né? Mas antes era assim, eu quero a minha festa de formatura. Aí ficava uma ansiedade para a festa de formatura, uma felicidade, roupa, aquela empolgação. Aí acontecia a noite da festa de formatura. 2 meses depois você recebia as fotos. Tá, e agora? Aquela felicidade toda já tinha passado. Aquele vestido que custou uma fortuna já tinha passado, né? E aí? E agora? Agora é viver de abrir ali o álbum de formatura, você abriu ele mais quantas vezes, né? Isso vale para o álbum de casamento, isso vale para o álbum de 15 anos. Tá errado fazer a festa? Não. O que tá errado é achar que aquilo ali é o que vai te dar felicidade. Aquilo ali vai te dar um prazer. E esse prazer é passageiro. Se você apostar todas as suas fichas nesse prazer, você não vai encontrar felicidade e vai ficar vazio. Então, a pessoa que acha que ela vai ser feliz quando ela tiver a profissão tal, ou quando ela conseguir comprar a casa tal, ou quando ela tiver o carro tal, na hora que ela alcançar essa vitória, esse triunfo, passado algum tempo, a sensação de vazio retorna.
Lembra lá, meu reino não é deste mundo, felicidade como sinônimo de planificação, a pessoa não está realmente saciada. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar vazia de novo. E aí a pessoa vazia vai procurar outra coisa para preencher. Então, assim, eu me lembro de ter essa sensação de vazio e eu vejo, eu via, né? Hoje eu vejo às vezes a minha mãe assistindo as novelas aí que são de antigamente. Eu não tinha filhos, eu trabalhava, era independente, eu tinha essa sensação de vazio e resolvia ir para um shopping, saía do shopping cheia de sacolas. Passava algum tempo, muitas vezes eu estava doando quase metade daquilo ali porque eu não estava usando, ou eu me invoquei com um negócio que era uma moda que não é muito a minha cara, e eu não conseguia gostar do negócio, ou então me relembrava aquele momento em que eu fui lá para buscar essa felicidade. Então, eu ia nas compras. Tem gente que vai para uma garrafa de bebida, tem gente que vai na droga, tem gente que vai no sexo, tem gente que vai na fofoca, tem gente que vai nos doces. Então, assim, hoje a gente pode até ir com menos frequência ou em quantidades tão sutis que a gente nem percebe que a gente está tentando preencher alguma coisa. As redes sociais, os canais de streaming, as séries que o pessoal maratona, falando em maratona, as academias, os procedimentos estéticos, tudo isso aí é buscando essa planificação. Ah, não. Quando eu tiver 70 anos com cara de 20, aí eu vou ser feliz. Meu amor, você não vai ter 70 anos com cara de 20, sabe por quê? Porque você tem 70 anos. Então, para você ficar com cara de 20, vai ter que acontecer alguma coisa muito séria aí e não vai ficar legal, porque não é para ser assim, né? Então, assim, mas as pessoas querem, elas querem lutar contra essa natureza. Então, elas não querem aceitar a chegada da idade, as doenças, as dificuldades que o corpo físico, a vida temporária tem para oferecer, que são parte do nosso processo de crescimento espiritual. A gente vai ter isso aí de novo. Então, vejam só, esses objetos de fuga, eles estão também nos nossos relacionamentos, né? E não só relacionamentos amorosos ou de amizades, mas até nos nossos relacionamentos sociais, políticos. Então, assim, tem gente que é amigo de alguém por interesses sociais. Ah, fulano é não sei o que, do não sei o que, é diretor de não sei onde, é CEO de não sei o que, né? Eu sou amigo de gente importante, né? É o verdadeiro, você sabe com quem você está falando? Ou então por interesses políticos, eu sou, né? Isso tudo aqui é o quê? Uma valorização do ego. Eu sou, eu sou amigo de ciclano, eu sou amigo de fulano. Eu. É o ego que precisa se valorizar. Eu sou a esposa de não sei quem, né? Então, assim, é uma situação que a pessoa usa essa valorização do ego para preencher esse vazio. E aí, às vezes, ali naquele momento, quando ela é atendida, servida, né, o famoso dar carteirada, ela dá carteirada ali, ela é atendida, ela é servida, aquilo ali até causa nela uma satisfação. E daqui a pouquinho ela vai sentir aquele buraco de novo. E aí ela vai precisar de outra coisa. Ou ela precisa manter ali ao redor dela esses acólitos, né? Eu gosto muito dessa palavra. Esses acólitos que vão ficar ali, ó, Vossa Majestade, ó, Excelência, ó, né? Então, esse tipo de coisa. Para a gente poder entender o que é felicidade, a gente vai precisar aprender
uma forma de amor que é um amor que não pede nada, nunca, mas que sempre se doa. Quem viu a palestra de sexta-feira vai lembrar desse trechinho que eu falei, quem não viu vai lá assistir, porque foi uma palestra, foi muito legal. Eu gostei muito de ter feito e acho que a espiritualidade inspirou muito o livro que eu usei de referência. E lá a gente falou sobre os misericordiosos. E quando eu falei dos misericordiosos, eu trouxe, na palestra, eu trouxe a visão do Huberto Holden, que era um filósofo brasileiro, que foi professor fora do país e tal. Um cara, assim, genial, tão genial como eu dei exemplo lá. Ele era amigo íntimo do Einstein, tudo, eles deram aula juntos nos Estados Unidos. Ele foi professor de filosofia das religiões na Universidade de Washington, eu acho. O cara era grande, Humberto Rubio, e quase ninguém sabe, brasileiro. Aí, aí quando ele fala dos misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Muitas vezes a gente pensa que é uma troca. Ah, dê misericórdia, que você vai receber misericórdia. Mas, na realidade, Humberto Holden fala que é um exercício, que a gente é um recipiente. E quanto mais a gente dá, é como se eu produzisse, eu vou produzir mais amor para eu dar. Aí o que que acontece? Quanto mais eu produzo amor para eu ter para dar, maior fica esse recipiente. Então eu produzo um pouquinho de amor, eu dou esse amor, aí eu vou produzir mais, aí eu dou, aí eu vou produzir. Esse recipiente vai ficando maior, ou seja, quanto maior é o recipiente, porque eu produzo muito amor para dar, maior é o recipiente para receber o amor que vem de Deus. Então, se eu ficar ali na misériazinha, né? Tá aqui um, toma um, eu vou receber um. Lembra da parábola dos talentos? Então, a parábola dos talentos é uma decorrência dessa passagem das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Aí pensa lá na parábola dos talentos. O primeiro fez o quê? Multiplicou, e aí ele deu para o senhor dele ainda lhe deu uma parte. O outro multiplicou também, devolveu para o senhor dele e ainda ficou com uma parte. Agora, aquele que foi lá, guardou um, na hora que ele foi devolver, o senhor ainda ficou bravo com ele perdeu aquele um e ainda foi castigado. Então, veja só, a gente, o que é isso? A oportunidade. Quando você recebe o talento, você está recebendo a oportunidade. Então, vamos fazer o exercício. E que tipo de amor é? Esse amor que a gente está acostumado? Ah, eu amo esse parente porque ele é agradável, eu não amo aquele outro porque ele é chato, eu amo esse meu irmão porque ele não dá trabalho, eu amo aquele outro porque ele dá trabalho. Eu amo esse filho porque ele tem um temperamento bonzinho, eu amo o outro porque não é esse. É aquele amor que eu amo. Bom, e a, com o tempo, à medida que a gente vai desenvolvendo esse amor, a gente vai aprimorando a nossa forma de amar, a gente percebe que a nossa saúde é totalmente dependente desse amor. Porque à medida que você vai amando dessa forma, a sua saúde vai se restabelecendo. As nossas, é, as nossas doenças, os nossos desequilíbrios físicos, mentais, eles têm uma relação muito direta com a nossa forma de amar. Às vezes a gente não diz isso, mas quando eu, por exemplo, sinto um mal-estar no estômago, uma indigestão por causa de uma raiva que eu passei, faltou um amor ali com aquele meu irmão que me passou essa raiva. Faltou o quê? Compreensão, faltou compaixão. Então a gente vai entender que perder a saúde é um reflexo de não desenvolver esse amor. E aí a Joana fala pra gente, felicidade é o mesmo que a harmonia física e mental. E essa harmonia é o quê? É o conceito de saúde. Estar alinhado, né? Hoje a OMS até diz que o nosso alinhamento tem que ser
mental, físico, psíquico, emocional e tem que ser financeiro também. Então, olha que tristeza a gente ter que chegar nesse ponto de ter que uma organização internacional declarar que é preciso equilíbrio financeiro para que a pessoa tenha saúde, né? E aí a Joana dá para a gente a seguinte chave. Com isso, nós vamos usar a nossa criatividade, vamos lembrar do nosso chakra básico, que é aquele chakra que fica entre o ânus e o órgão reprodutor. Então, aquele chakra básico é o chakra da criatividade. Ele vai receber o quê? Ele recebe, lógico, ele recebe muita informação que vem de cima, mas ele recebe principalmente informação da Terra. E aí, nos nossos exercícios de contemplação da natureza, do meio ambiente, o que a gente está fazendo ali? A gente está alimentando esse chakra, né? Então, em contato com a natureza, andando com os pés descalços na grama, no chão, sentindo o cheiro, por exemplo, de terra molhada, hoje que choveu, isso tudo aguça esse sentimento de criatividade que é movimentado por esse chakra. E com isso a gente tem uma maior compreensão do outro e do mundo físico que a gente vive, mas sem dispensar a compreensão do mundo espiritual. A Joana fala para gente que é preciso um pequeno sacrifício material para que a gente consiga entrar nessa comunicação perfeita com a espiritualidade que a gente chama de inspiração, né? Então, esse sacrifício do material que a Joana está falando aqui, não é aquele sacrifício no sentido de doar tudo que você tem, é de desapego. Então, é se desapegar do material, do corpo físico, dos bens que você possui, do seu status, do seu nome. Se desapegue dessa parte material, e você se desconecta do plano físico para entrar em conexão com o plano espiritual, que aí é você se entregar à inspiração. Isso aqui o Leon Denis trata sobre isso no livro O Problema do Ser e do Destino, quando ele fala das potencialidades, ele fala do sentimento íntimo, ou sentido íntimo, que é justamente essa nossa conexão com a espiritualidade. E aí a Joana vai falar que a gente tem que tomar cuidado. Lembra lá que eu falei do perigo da gente colocar a nossa felicidade condicionada aos nossos sucessos, às metas bem-sucedidas e tal. Ela vai falar que muitos de nós vai colocar a realização pessoal em primeiro lugar, mas que se essa realização pessoal, né? Eu queria muito ter essa profissão, eu queria ter muito esse cargo. Se o seu fim, se o objetivo final, né? Tipo assim, eu queria ser médico para poder viajar nesse médico sem fronteira, para poder trabalhar no interiorzão bravo, para poder ajudar o pessoal, para poder fazer isso, para descobrir a cura de uma doença e tal. Se ele é em benefício da humanidade, quer dizer que você superou o ego, porque o seu ego quer ser chamado de doutor, quer ser médico para ser chamado de doutor, né? Então, quando você supera o ego, você já passou disso aí, você não tá nem aí se te chamam de doutor, pode me chamar pelo meu primeiro nome. O que importa é que eu tô aqui para ajudar você e que você saiba disso, né? E a Joana pede pra gente, olha, só não vamos esquecer o seguinte, que crescer e sofrer está relacionado. A gente ser feliz não significa que não teremos problemas. Significa que enfrentaremos os nossos problemas com equilíbrio. Mas o crescer, o progresso, necessariamente traz sofrimento e destruição. Então, vamos pegar aí mais uma vez a metáfora da lagarta, que vai se fechar ali na crisálida e depois ela vai ter que romper aquilo ali para poder romper com esforço, né?
o pintinho que tem que romper o ovo. Esse esforço é necessário para que eles o quê? Consigam se desenvolver. Né? A gente sabe que, se, por exemplo, a gente vê que a crisálida está se rompendo, for lá e rasgar a casca para facilitar para ela, a gente vai estar impedindo ela de crescer, ela vai ficar com a asinha atrofiada. Joana coloca para gente: a busca da felicidade não deve sofrer solução de continuidade. Solução de continuidade quer dizer interrupção. Então, a busca da felicidade não deve sofrer interrupção. Ou seja, é um projeto contínuo. E o que Joana chama de felicidade? Plenitude, a sensação de estar totalmente saciado. E quando é que eu estou totalmente saciado? Meu reino não é deste mundo. Quando eu coloco a minha perspectiva no mundo espiritual. Ok? E aí ela fala para a gente como que a gente vai conseguir fazer essas conquistas planificadoras, como é que eu vou alcançar essa felicidade. À medida que você for se desenvolvendo nesse sentido, a reflexão vai se tornar algo frequente, a oração vai se tornar algo natural e a meditação vai se tornar algo normal. Então vamos lá. Eu já falei que a espiritualidade não usa palavras à toa, e ela fez questão de colocar essas palavras juntas. Reflexão frequente. O que é a reflexão frequente? É quando a gente começa, isso aqui sou eu acredito que seja isso, quando a gente consegue começar a conectar as ideias. Ah, vamos conectar aqui, ó. Quanto mais eu recebo, eu dou o amor, maior eu fico para receber amor de Deus. Ah, lembra lá da parábola dos talentos? E aí você consegue crescer envolve sofrimento. Vamos lembrar aqui da borboleta. Quando você consegue fazer essas reflexões, parar e pensar sobre o tudo e até sobre o nada, você está fazendo a reflexão e isso vai se tornar mais frequente. E vai ter hora que as pessoas vão olhar para assim, nossa, você está pensativo, você está longe, você está... E realmente, muitas vezes você vai estar longe, você vai estar pensativo, você vai ler alguma coisa e vai ficar ali matutando sobre aquela coisa que você leu há muito tempo, vai ficar ruminando aquela coisa. E isso vai se tornando algo que vai acontecer com mais espontaneidade do que a gente imagina. A oração natural é aquela conversa com Deus. Ela vai se tornando também tão assim imediata, tão frequente, tão a todo momento, que ela fica parecendo uma conversa consigo mesma. Mas ela é uma conversa com Deus e ela acontece de forma natural. Pai, olha só, o que é isso aqui? Pai, não estou entendendo nada, me ajuda aqui. Pai, você viu o que aconteceu? E Pai, Deus, Senhor, você vai estar o tempo todo. Vai ser algo muito natural para você. Falar com Ele não vai ser aquela coisa de mística, ritualística, não vai ser um evento do seu dia. Vai ser um processo. Ela se torna algo orgânico para você. Sabe quando a gente entra ali no... Acordei, eu vou ao banheiro, eu escovo meu dente, eu tomo um remédio, eu faço a minha oração, eu arrumo a cama, eu troco de roupa e vou trabalhar. Viu como ela entra no processo de forma tão natural? Eu não preciso botar bilhete, eu não preciso... eu tenho tal hora para me separar ali do mundo e tal. E a meditação é algo normal, a gente já falou que existem vários tipos de meditação, existe aquela meditação relaxante, existe a meditação que você vai se sentar naquelas posições apropriadas e fazer um silêncio, tentar esvaziar sua mente. E existe aquela meditação contemplativa, que você vai ficar observando a natureza, que você vai esvaziar a sua mente, mas assim, de uma forma tão normal, tão descontraída, tão orgânica também. Então, todas essas coisas, a reflexão, a oração e a meditação, elas passam a fazer parte da sua vida de uma forma muito
frequente, muito natural e muito normal. Por fim, a Joana diz pra gente: a partir do momento que a gente começa a conquistar essa felicidade, a gente começa a vivenciar esse amor desinteressado, e aqui é um pelo outro. Eu vivo o amor desinteressado, eu conquisto a felicidade. Eu conquisto a felicidade, eu vivo o amor desinteressado. Eles estão diretamente relacionados. E isso vai me gerar a paz íntima, que vai me gerar a realização espiritual. Então, todo exercício que a gente faz de busca da felicidade, que começa de forma mecânica, então, de forma mecânica, eu vou estudar, eu vou desenvolver minha vida espiritual, eu vou parar alguns momentos do meu dia para refletir, para orar, para meditar. Isso vai ficando natural, eu vou aplicando os conhecimentos que eu fui adquirindo de desenvolvimento da minha vida espiritual na minha vida, eu vou me desapegando da minha vida material e aí eu vou percebendo que eu enfrento os problemas com mais equilíbrio, que eu vivencio um amor muito desinteressado, que eu sinto uma paz íntima enorme e que eu estou me sentindo realizada espiritualmente. Então, é esse o caminho. Então, quais são as condições para a felicidade? Amor desinteressado, paz íntima e realização espiritual. De que forma? Atrás da reflexão frequente, da oração natural e da meditação normal. Ok? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para a gente hoje. Deixa eu desligar aqui a gravação.